Existe uma opinião popular de que a humanidade é uma espécie de mofo biológico, confinado a um pequeno fragmento rochoso que orbita uma anã amarela comum. Que além da nossa caixa de areia gravitacional, não há saída para nós. Olhamos para as estrelas, vemos bilhões delas, mas ao mesmo tempo percebemos que o abismo entre nós não é apenas grande, parece intransponível. Nos comentários de vídeos sobre o futuro da cosmonáutica, frequentemente nos deparamos com reflexões fatalistas de que todos os sonhos sobre outros mundos são apenas uma forma de escapar da realidade, e que, na prática, as leis da física nos condenaram. E, diferentemente das teorias da Terra plana ou da negação das viagens à Lua, os céticos dos voos interestelares têm uma base sólida. Não é apenas reclamação, são cálculos. Cientistas e engenheiros que há décadas constroem naves para explorar o sistema solar entendem muito bem quão hostil é o espaço. Quando se fala em viagens para Alfa Centauro, tudo se resume aos motores. Dê-nos antimatéria ou fusão termonuclear, e voaremos, dizem. Mas sejamos honestos, mesmo que tivéssemos um pedal mágico que nos permitisse acelerar a velocidades insanas, isso seria apenas o começo de uma série de problemas, cada um capaz de enterrar a missão antes mesmo de sair da nuvem de Oort. Hoje, vamos tentar entender se nossa situação é realmente sem esperança. O vácuo interestelar é tão terrível quanto parece? E por que, apesar de todos os obstáculos, já somos, em essência, uma civilização interestelar, apenas ainda não nos demos conta disso? Bem-vindos ao canal onde olhamos para o abismo e tentamos entender como não nos dissolver nele. Vamos começar com o argumento clássico dos céticos, a morte microscópica. Imagine uma nave que se move a, digamos, 60.000 km por segundo. Isso é cerca de 20% da velocidade da luz. A essa velocidade, o espaço deixa de ser vazio. O que chamamos de vácuo está, na verdade, preenchido por gás rarefeito e poeira. Em condições normais, não os notamos, mas em velocidades relativísticas, cada átomo de hidrogênio se transforma em uma bala, e cada partícula de poeira se torna uma mina antitanque. Muitas pessoas pensam que o maior perigo no espaço são os asteroides. Mas isso é um equívoco gerado pelos filmes de Hollywood. O cinturão de asteroides, na realidade, é um lugar incrivelmente vazio. Se você ficar em um asteroide médio, provavelmente nem verá o vizinho sem um telescópio poderoso. Voar através dele sem colidir com nada não é sorte, é a norma matemática. Mas a poeira interestelar é outra história. Ela está em toda parte. Quando sua nave colide com uma partícula do tamanho de alguns micrômetros a uma fração da velocidade da luz, não ocorre apenas um impacto mecânico. Há uma liberação instantânea de energia comparável à detonação de explosivos. A matéria no ponto de contato se transforma em plasma. E se sua nave é uma estrutura frágil de silício e alumínio, após alguns anos desse tipo de viagem, ela se transformará em uma peneira. Mas vamos olhar isso de outro ângulo. Já temos objetos que deixaram a influência do vento solar. Nossas velhas e boas Voyagers. Sim, sua velocidade em comparação com a relativística é como o passo de uma tartaruga. Elas precisarão de dezenas de milhares de anos apenas para se aproximar da zona de influência de outra estrela. Mas elas estão voando. E estão intactas. Além disso, provaram que podemos construir eletrônicos capazes de funcionar no espaço profundo por décadas. Sim, seus instrumentos estão sendo desligados um a um devido à degradação dos geradores radioisotôpicos, mas esse é um problema de bateria, não do fato de estarem no espaço. As Voyager são nossa mensagem na garrafa. Mesmo que a humanidade decida coletivamente se autodestruir amanhã, esses pedaços de metal continuarão seu caminho. Elas são a prova material de que o voo interestelar é possível como um fato físico. A questão é apenas de tempo e se queremos ver os resultados durante a vida daqueles que lançaram a nave. Aqui nos deparamos com o que chamo de maldição tecnológica ou dilema do tempo de partida. Imagine, você constrói uma enorme nave geracional. É um custo colossal, décadas de trabalho.
Você a lança, e ela voa em direção ao seu destino por 300 anos. Seus netos vivem nela, nascem e morrem no vazio. Mas 50 anos após o lançamento, ocorre um avanço na física na Terra. Uma nave é criada que pode cobrir a mesma distância em 50 anos. Nós a lançamos, e ela ultrapassa a primeira nave após apenas 10 anos. Como resultado, aqueles que voaram na primeira nave chegam a um destino já habitado pelos bisnetos daqueles que ficaram na Terra. Eles chegam a uma colônia já estabelecida em uma nave obsoleta. Surge a pergunta razoável: valeu a pena lançar a primeira nave? Não seria melhor esperar eternamente pela tecnologia perfeita? Mas se apenas esperarmos, nunca começaremos. É um círculo vicioso. Os cálculos mostram que existe uma janela de eficiência quando a tecnologia é madura o suficiente para não ser rapidamente ultrapassada, mas ainda cedo o suficiente para não perder séculos esperando. Agora, a comunicação. Este é, talvez, o problema mais subestimado. Suponha que sua sonda chegue à próxima Centauri. Ela tira fotos incríveis de um planeta semelhante à Terra. Como enviá-las para casa? O sinal de rádio enfraquece proporcionalmente ao quadrado da distância. A uma distância de 4 anos-luz, uma antena comum se torna um pedaço inútil de fio. Para que o sinal chegue à Terra e seja distinguível do ruído cósmico, o transmissor na sonda deve ter um poder monstruoso, ou precisamos construir uma antena receptora do tamanho de um pequeno país na própria Terra. Há a opção de comunicação a laser. Um feixe de luz focado se dispersa muito menos. Mas aqui enfrentamos o problema de mira. Você precisa acertar um receptor de alguns metros de diâmetro com um laser a uma distância de 40 trilhões de quilômetros. E não se esqueça de que, enquanto a luz viaja esses 4 anos, a Terra não fica parada. Ela corre ao redor do Sol, e o Sol corre ao redor do centro da galáxia. Você precisa mirar não onde a Terra está agora, mas onde ela estará daqui a 4 anos, levando em conta todas as correções relativísticas. É um inferno matemático. Mas mesmo que resolvamos o problema de mira, há a questão da energia. Uma pequena sonda, pesando alguns gramas, como no projeto Breakthrough Starshot, simplesmente não pode carregar uma fonte de energia capaz de atravessar o vazio. A ideia de usar uma cadeia de pequenas sondas como repetidoras parece lógica, mas complica a missão milhares de vezes. Cada sonda nessa cadeia deve manter sua posição perfeitamente. Uma falha, e a comunicação é perdida para sempre. E ainda assim, por que os cientistas continuam gastando tempo com isso? Por que pessoas como Stephen Hawking ou Yuri Milner investiram milhões nesses conceitos? Porque estamos em um ponto único da história. Pela primeira vez, vemos caminhos possíveis. Não estamos apenas fantasiando sobre hipersaltos, estamos calculando a potência de lasers para velas de luz. Falando em velas, esta é, talvez, a tecnologia mais realista disponível hoje. Não precisamos carregar combustível conosco. O combustível é a luz, seja solar ou, mais eficientemente, um poderoso feixe de laser da órbita da Terra ou da Lua. Uma vela de luz é um filme incrivelmente fino que captura impulsos de fótons. Sim, a pressão da luz é mínima, mas no vácuo, com exposição constante, permite acelerar a velocidades insanas. O principal problema aqui é como tornar a vela forte o suficiente para não ser rasgada pelo laser e leve o suficiente para não pesar toneladas. Mas suponha que resolvemos os problemas de proteção, comunicação e vela. Chegamos a outro sistema. E aqui nos deparamos com uma surpresa que muitas vezes é esquecida: a velocidade. Se aceleramos a 20% da velocidade da luz, precisamos de alguma forma frear. O espaço não é uma rodovia onde você pode simplesmente pisar no freio. No vácuo, não há atrito. Se você não tem um motor reverso ou uma forma de virar a vela para capturar a luz da estrela-alvo, você simplesmente passará pelo sistema Alpha Centauro em algumas horas. Imagine, você voou por 20 anos, gastou bilhões de dólares,
e tem apenas algumas horas para fotografar algo em velocidade alucinante. É como tentar distinguir detalhes em uma bala em movimento a partir da beira da estrada. Para obter dados de qualidade, precisamos aprender a frear usando manobras gravitacionais ou armadilhas magnéticas, ou lançar milhares de sondas na esperança de que pelo menos uma passe perto o suficiente de um planeta. E agora chegamos à questão mais importante: por quê? Por que precisamos de tudo isso se o risco é enorme e o benefício não é óbvio? A resposta está na própria natureza da vida. A vida sempre busca ocupar todos os nichos disponíveis. Não saímos do oceano para a Terra porque era mais fácil, mas porque havia espaço. A expansão interestelar é a única maneira de garantir que a humanidade não seja extinta em caso de uma catástrofe local no sistema solar. Muitos dizem que primeiro precisamos resolver os problemas na Terra. Mas a história mostra que os avanços tecnológicos durante a expansão sempre ajudaram a resolver problemas em casa. Purificação de água, painéis solares, sistemas modernos de comunicação, todos esses são subprodutos da corrida espacial. A viagem interestelar nos forçará a inventar maneiras de produzir energia e materiais que mudarão a vida aqui no nosso pequeno planeta. Sim, talvez nunca construamos cidades em próxima como retratadas nos filmes. Talvez nossos primeiros colonos interestelares não sejam humanos, mas cópias digitais de nossa consciência ou robôs autônomos construtores. Mas isso não significa que estamos presos. Estamos apenas na fase de projeto da chave para a porta. As dificuldades são reais. A poeira pode destruir uma nave. A comunicação pode ser perdida. O financiamento pode acabar. Mas as leis da física não dizem impossível. Elas dizem difícil. E difícil é exatamente o que a humanidade é melhor em transformar em cotidiano. Há 100 anos, voar através do Atlântico era uma aventura mortal. Hoje, é um processo entediante durante o qual você dorme em uma poltrona e reclama da comida sem graça. O espaço interestelar é o nosso próximo oceano. E embora atualmente tenhamos apenas jangadas frágeis como as Voyagers, já estamos aprendendo a construir caravelas. Estamos deixando de ser habitantes de um sistema e começando a nos perceber como parte da galáxia. E embora a jornada possa levar séculos, o importante é que já começamos a nos mover. Não estamos condenados. Estamos apenas no início de um longo caminho de volta para casa, para as estrelas. Continuamos nossa imersão profunda no abismo. Paramos na ideia de que a física não nos diz não, ela apenas apresenta uma conta enorme que ainda não podemos pagar. Mas por um momento, vamos imaginar que as questões de dinheiro e instalações a laser estão resolvidas. Construímos uma nave. E aqui, o elemento mais frágil e caprichoso de toda a estrutura entra em cena, a espécie biológica chamada Homo sapiens. Se decidirmos enviar pessoas vivas para as estrelas, em vez de um pedaço de silício sem vida, o nível de complexidade da tarefa aumenta exponencialmente. E o primeiro problema que enfrentamos não é comida ou oxigênio, é a radiação. Dentro do nosso sistema solar, somos protegidos pelo casulo magnético do Sol, a heliosfera. Ela desvia a maior parte das partículas de alta energia que vêm das profundezas da galáxia. Mas assim que saímos para o espaço interestelar, ficamos sob fogo direto dos raios cósmicos. Não são apenas erupções solares das quais podemos nos esconder atrás de uma camada de chumbo. A radiação galáctica consiste em núcleos de elementos pesados acelerados a quase a velocidade da luz. Eles perfuram a casca metálica da nave como uma faca quente na manteiga. Quando uma dessas partículas atinge uma célula humana, não apenas a danifica, ela literalmente destrói o DNA. Na Terra, somos protegidos por uma espessa camada de atmosfera e um campo magnético, equivalente a uma parede de concreto com vários metros de espessura. Construir uma nave com tal blindagem tornaria a nave pesada demais para qualquer motor levantá-la. Aqui, os engenheiros começam a olhar para soluções não convencionais. Por exemplo, criar uma proteção ativa, gerar um campo magnético poderoso ao redor da nave que desvie partículas carregadas, imitando a magnetosfera da Terra.
Mas para isso, são necessários supercondutores e níveis de energia que atualmente parecem fantasia. Outra opção é biológica. Talvez tenhamos que modificar geneticamente os próprios colonos, fortalecendo os mecanismos de reparo do DNA para que seus corpos possam se recuperar mais rápido do que a radiação os destrói. Soa assustador, mas talvez o humano interestelar seja fisiologicamente tão diferente de nós quanto somos diferentes dos peixes que um dia saíram da água. Mas suponha que tenhamos protegido a tripulação da radiação. Agora surge a questão do tempo. Mesmo a 10% da velocidade da luz, a viagem até o sistema mais próximo levaria 40 anos. Isso é uma vida humana inteira em um espaço confinado do tamanho de alguns campos de futebol. E isso não é apenas uma questão de tédio, é uma questão de psicologia de pequenos grupos. Imagine um grupo de 50 pessoas trancadas em uma lata por 40 anos sem possibilidade de sair. Atritos sociais, conflitos, depressões. Nessas condições, qualquer pequena coisa pode levar a uma catástrofe. Como manter a estrutura social? Como garantir que, após 20 anos de viagem, a tripulação não se divida em facções inimigas e não destrua a nave por dentro? Psicólogos da NASA e da Roscosmos já estão quebrando a cabeça com isso, conduzindo experimentos de isolamento como Mars 500 ou Sirius, mas um ano em um módulo terrestre é um passeio infantil comparado a décadas no vazio, onde fora da janela há sempre o mesmo abismo negro. É por isso que a ideia de animação suspensa ou hibernação parece tão atraente. Se pudermos desligar o metabolismo humano durante a viagem, resolveremos uma dúzia de problemas de uma vez. Não precisaremos de tanta comida, água ou oxigênio. Não precisaremos de enormes espaços habitáveis e academias para combater a atrofia muscular. A tripulação simplesmente adormece perto da Terra e acorda em Alfa Centauro. Mas há um problema: a natureza não projetou os humanos para hibernar. Não somos ursos nem esquilos. Nossas células exigem energia constantemente. Se simplesmente congelarmos uma pessoa, cristais de gelo romperão as membranas celulares. Atualmente, os cientistas estudam o xenônio e outros gases que podem induzir o cérebro a um estado de torpor profundo, mas ainda estamos infinitamente longe de poder colocar uma pessoa em sono com segurança por décadas. E mesmo que consigamos, quem monitorará a nave? Inteligência artificial? Mas ela está pronta para assumir a responsabilidade por milhares de vidas adormecidas nas condições imprevisíveis do espaço? Falando em inteligência artificial, há um conceito que exclui completamente a biologia da equação: a colonização digital. Por que enviar corpos pesados, toneladas de água e comida, se podemos enviar informações? Se um dia aprendermos a digitalizar completamente a consciência humana e transferi-la para um suporte digital, a viagem interestelar se tornará uma questão de transmissão de dados. Simplesmente transmitimos o código da pessoa para uma estação automática que já chegou a outro sistema e construiu infraestrutura com a ajuda de robôs. Lá, sua consciência é carregada em um novo corpo sintético, e lá, você está em outro planeta, enquanto a viagem levou apenas frações de segundo, enquanto seus dados viajavam à velocidade da luz. Claro, isso soa como um enredo de cyberpunk, mas se falamos em escalas universais, a biologia é uma forma muito ineficiente de locomoção. Somos muito frágeis, vivemos pouco e dependemos de uma faixa estreita de temperaturas e pressões. O espaço pertence às máquinas ou àqueles que puderem se tornar parte da máquina. Mas vamos voltar a coisas mais concretas, se é que podemos chamá-las assim. A alimentação. Em uma nave geracional ou mesmo em uma nave de pesquisa rápida, deve haver uma biosfera fechada. Não podemos levar suprimentos de comida para 40 anos. Teremos que cultivá-la lá mesmo. E não são apenas algumas hortas, é um ecossistema complexo, onde os resíduos da atividade humana se tornam fertilizante para as plantas produzem oxigênio e absorvem dióxido de carbono, e as bactérias processam todo o resto. O problema é que ainda não conseguimos criar um ecossistema fechado perfeitamente estável nem mesmo na Terra.
O projeto Biosfera 2, nos anos 90, terminou em fracasso. Os níveis de oxigênio caíram, os insetos morreram e as pessoas começaram a passar fome e a brigar. No espaço, não teremos a opção de abrir uma janela e deixar entrar ar fresco. Qualquer desequilíbrio na população bacteriana pode fazer com que a tripulação sufoque ou se intoque com seus próprios produtos metabólicos. E aqui chegamos a uma questão filosófica. Será que a própria ideia de conquistar as estrelas é um erro em nosso pensamento? Estamos acostumados a pensar em termos de colonização, chegar, tomar posse, transformar de acordo com nossas necessidades. Mas o espaço não quer ser transformado. Talvez, em vez de construir enormes naves que imitam a Terra, devêssemos aprender a viver no próprio espaço. O desenvolvimento de estações orbitais, a mineração de recursos em asteroides, a construção de cidades dentro de corpos celestes ocos, está em uma etapa intermediária que nos preparará para o salto. Se os humanos aprenderem a viver em mundos artificiais dentro do nosso sistema por gerações, então para eles, uma viagem a outra estrela não será um estresse. Será apenas uma longa mudança de uma casa para outra. Para o humano espacial, que nunca viu o céu nem sentiu o vento, o vazio interestelar não será assustador. Será seu ambiente natural. Mas há outra barreira, da qual raramente se fala em programas científicos populares, a barreira da viabilidade social. Imagine um governo moderno alocando $1 trilhão para um projeto cujos resultados só serão vistos em 80 anos. Os políticos vivem em ciclos eleitorais de 4 a 6 anos. Eles precisam prestar contas aos eleitores aqui e agora. Uma missão interestelar é um projeto que requer estabilidade social por séculos. Seremos capazes de manter a unidade de propósito se, durante esse tempo, regimes mudarem na Terra, guerras forem travadas ou crises econômicas ocorrerem? Quem manterá contato com uma sonda que já voa há 50 anos, se a geração que a lançou já não se importa mais, e a nova geração está mais interessada em resolver problemas como o aquecimento global ou a escassez de recursos no planeta natal? A viagem interestelar exige que nos tornemos algo maior do que apenas um conjunto de estados em competição. Exige que nos tornemos uma espécie unificada com um horizonte de planejamento de séculos à frente. É por isso que a cosmonáutica privada e entusiastas como Elon Musk ou Jeff Bezos são tão importantes. Eles tentam tirar o espaço do domínio dos curtos ciclos políticos. Mas mesmo suas ambições, por enquanto, só chegam a Marte. As estrelas são um jogo de um nível completamente diferente. Vamos abordar outro nicho tecnológico, a gravidade. Em uma longa viagem, a ausência de peso mata o ser humano. Os ossos ficam frágeis, a visão piora devido à redistribuição de fluidos na cabeça, o coração enfraquece. Para voar por décadas, precisamos de gravidade artificial. A maneira mais simples é a rotação. A nave deve ser um enorme touro ou haltere giratório. Mas isso cria cargas colossais na estrutura. Conectar módulos habitacionais giratórios a enormes motores e tanques de combustível de forma que tudo não se desintegre durante a aceleração é um pesadelo de engenharia. E se seguirmos outro caminho? E se não acelerarmos a velocidades insanas? Há a teoria da difusão lenta. Imagine que simplesmente começamos a colonizar as fronteiras do Sistema Solar. Primeiro a Lua, depois Marte, depois as luas de Júpiter e Saturno. Em seguida, passamos para os objetos do cinturão de Kuiper. Construímos estações em planetas anões gelados a bilhões de quilômetros do Sol. Para os habitantes dessas estações, a fronteira entre nosso sistema e alienígena se apaga. Eles já vivem na escuridão eterna, usando energia nuclear. Para eles, pular para um objeto gelado vizinho, que está a meio caminho de outra estrela, é algo comum. Podemos colonizar a galáxia como um líquen se espalha sobre uma pedra, lentamente, centímetro por centímetro, adaptando-se às condições. Nesse cenário, não precisamos de motores de fótons. Precisamos apenas aprender a viver no vazio. Isso levará não décadas, mas milhões de anos, mas na escala do universo, isso é apenas um instante.
E aqui nos deparamos com o paradoxo de Fermi. Se esse caminho de colonização é tão lógico e fisicamente possível, embora difícil, onde estão todos os outros? Por que não vemos vestígios de tais líquens nas fronteiras do nosso sistema? Por que sondas automáticas, que deveriam ter sido lançadas milhões de anos atrás por civilizações mais antigas do que a nossa, não chegaram até nós? Talvez a resposta esteja no fato de que a barreira interestelar é o grande filtro. Talvez as civilizações morram antes de deixar seu sistema, ou mudem tanto no processo de adaptação ao espaço que simplesmente não as reconhecemos. Ou, o que é ainda mais provável, elas percebem que as viagens interestelares são um risco enorme com retorno mínimo. Por que voar para uma estrela real se podemos criar uma realidade virtual perfeita dentro do nosso supercomputador e viver nela para sempre, consumindo a energia do nosso Sol? Mas nós somos humanos. Somos curiosos. Somos movidos pela mesma coceira que impulsionou os antigos polinésios para o oceano aberto em frágeis canoas. Eles não sabiam se havia terra lá. Eles viam apenas pássaros e acreditavam nas estrelas. As viagens interestelares para nós não são apenas um desafio técnico. É um ato de fé de que somos significativos. Que nossa presença no universo não deve ser limitada a um único ponto. Sim, os céticos estão certos, no nível atual de desenvolvimento, não podemos voar para as estrelas. Não podemos nos proteger da poeira, não sabemos como frear em velocidades relativísticas e não sabemos como manter a sanidade no vazio. Mas olhem para o progresso. Há apenas 400 anos, mal sabíamos que a Terra não era o centro do universo. 70 anos atrás, colocamos pela primeira vez um simples transmissor de rádio em órbita. Hoje, nossos robôs perfuram rochas em Marte e fotografam oceanos nas luas de Júpiter. As viagens interestelares não são uma ideia estúpida. É o objetivo supremo que nos faz saltar acima de nossas cabeças. Mesmo que nunca alcancemos Próxima Centauri em forma humana, o próprio processo de preparação para esse salto nos tornará mais fortes, mais inteligentes e talvez mais sábios. Deixaremos de ser apenas habitantes da Terra. Nos tornaremos aqueles que ousaram desafiar o infinito. Portanto, da próxima vez que você vir um comentário em um vídeo dizendo que não vamos a lugar nenhum, lembre-se, isso sempre foi dito. Disseram que o ser humano não poderia suportar a velocidade de um trem, disseram que máquinas mais pesadas que o ar não voariam, disseram que o espaço era o limite. Mas aqui estamos. Olhamos para cima. E enquanto olhamos, temos uma chance. As estrelas não ficaram mais próximas, mas nos tornamos melhores em vê-las. E um dia, talvez, a luz de um de nossos lasers alcance aquela mesma Voyager, ultrapasse-a e continue em direção a outros mundos, carregando consigo o código de nossa civilização. Este será nosso primeiro passo real para o infinito. E embora seja difícil, os caminhos fáceis nunca levaram a grandes descobertas. Continuamos a aumentar a escala. Descobrimos o quão difícil é manter a vida dentro de uma nave, mas vamos voltar ao hardware e à própria trama do espaço. Se reconhecemos que o corpo biológico é um lastro muito pesado, um universo de engenharia completamente diferente se abre diante de nós. E aqui, um conceito que soa como ficção científica, mas que na verdade se baseia em cálculos rigorosos, vem à tona: o uso da lente gravitacional do nosso próprio Sol. Imagine que não precisamos voar até Alfa Centauro para ver seus planetas tão claramente quanto vemos a Lua. De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, a massa curva o espaço-tempo. O Sol é uma lente gigante. Se enviarmos um telescópio a uma distância de cerca de 550 unidades astronômicas de nós, 4 vezes mais longe do que a Voyager 1 está agora, chegaremos a um ponto onde a gravidade do Sol focaliza a luz de sistemas estelares distantes. Nesse ponto, nosso Sol atua como um ocular colossal. Com um espelho relativamente pequeno, poderíamos obter uma imagem de um exoplaneta com resolução de alguns quilômetros. Veríamos continentes,
oceanos, florestas e, possivelmente, luzes de cidades, se elas existirem. Seria uma viagem interestelar virtual. Mas para levar um telescópio até lá em um tempo razoável, digamos, 10 anos, em vez de 100, ainda precisaríamos daquelas tecnologias de aceleração das quais falamos antes. E aqui nos deparamos novamente com a questão da energia. Vamos falar sobre o que pode realisticamente substituir os foguetes químicos nos próximos 50 anos. Os motores iônicos já funcionam em nossos satélites, mas seu empuxo é negligenciável, comparável ao peso de uma folha de papel. Para acelerar uma nave pesada, precisamos de um motor de foguete elétrico nuclear. Isso é quando um pequeno reator nuclear a bordo gera eletricidade que acelera o plasma a velocidades enormes. Isso não é fantasia, protótipos desses sistemas estão sendo desenvolvidos em vários países neste exato momento. Tal motor não nos permitirá viajar para as estrelas à velocidade da luz, mas tornará todo o nosso espaço interplanetário acessível e rápido. Isso criará uma indústria que servirá como base para o verdadeiro salto para as estrelas. Mas há outra opção exótica frequentemente discutida em círculos restritos, o uso de velas magnéticas. Em vez de capturar a luz do laser, poderíamos implantar um enorme loop de supercondutor que criaria um campo magnético. O meio interestelar é plasma, e o campo magnético da nave o repeliria. É como um navio navegando sob uma vela usando correntes oceânicas. O mais interessante é que a vela magnética é ideal para frear. Quando você se aproxima da estrela-alvo em alta velocidade, você ativa o campo magnético, e ele começa a atritar com o plasma do vento estelar do sistema alienígena, reduzindo efetivamente sua velocidade sem gastar combustível. Isso nos leva à ideia de que a nave interestelar ideal não é uma única tecnologia, mas um híbrido. Aceleração a laser perto da Terra, frenagem magnética no destino e um reator nuclear para sustentar a vida e a comunicação no caminho. Agora, vamos olhar ainda mais além, onde a física dos corpos sólidos termina e a física dos estados extremos começa. Se um dia aprendermos a manipular a antimatéria em escala industrial, teremos a fonte de energia mais eficiente do universo. A aniquilação de 1 grama de antimatéria libera tanta energia quanto a explosão de 20 quilotons de TNT. Um motor de antimatéria poderia acelerar uma nave a 50 a 70% da velocidade da luz. O problema é que atualmente só sabemos produzir antimatéria átomo por átomo em aceleradores como o CERN. O custo de 1 grama de antimatéria é medido em $4 trilhões. Mas lembre-se, o alumínio já foi mais caro do que o ouro e era usado para fazer talheres para imperadores. Hoje, jogamos latas de alumínio no lixo. As tecnologias sempre se escalam. Se encontrarmos uma maneira de capturar antimatéria no espaço, onde ela existe, presas em campos magnéticos de planetas gigantes, ou produzi-la eficientemente em fábricas orbitais perto do Sol, a barreira da velocidade cairá. Mas mesmo com energia infinita, uma questão permanece: nos tornaremos um império galáctico? Provavelmente não. E a razão está na própria teoria da relatividade. A informação não pode viajar mais rápido que a luz. Isso significa que qualquer colônia interestelar será completamente autônoma. Você não poderá ligar para a Terra e pedir conselhos em tempo real. A resposta chegará em 10 anos. A humanidade interestelar não será um único estado. Será um conjunto de civilizações separadas pelo tempo e pelo espaço. Cada sistema estelar se desenvolverá de sua própria maneira, adquirindo sua própria cultura, língua e, possivelmente, características biológicas. Nos transformaremos em milhares de espécies diferentes, unidas apenas por um passado comum em um planeta distante e meio esquecido chamado Terra. E, talvez, este seja o verdadeiro objetivo da evolução: espalhar as sementes da vida tão longe que nenhuma catástrofe no universo possa destruí-las todas de uma vez. Sim, hoje olhamos para as estrelas com pessimismo. Vemos grandes distâncias, radiação mortal e falta de recursos. Mas imagine o que um humano primitivo sentia ao olhar para o Oceano Furioso. Para ele, era uma parede de água intransponível, o fim do mundo.
Ele não podia saber que além daquele horizonte havia outros continentes. Ele simplesmente construía uma jangada. Atualmente, estamos na mesma fase de construção de jangadas. Nossos satélites são as primeiras lascas jogadas na arrebentação. Nossos cálculos são tentativas de entender a direção do vento. As viagens interestelares não são um sonho de um passeio em um parque alienígena. É um trabalho árduo, sujo e perigoso para expandir as fronteiras da realidade. E aqueles que dizem que é impossível simplesmente esquecem do que os humanos são feitos. Somos o produto de 4 bilhões de anos de sobrevivência em condições que constantemente tentavam nos matar. Sobrevivemos a eras glaciais, erupções de supervulcões e impactos de asteroides. Aprendemos a voar, dividir o átomo e editar nosso próprio código genético. Você realmente acha que alguns anos-luz de vazio nos deterão para sempre? O vazio não é uma parede. É apenas um lugar onde ainda não há nada. E é nosso chamado, preencher esse vazio com significado, tecnologia e vida. Pode ser que não vejamos a primeira foto da superfície de um planeta no sistema Alfa Centauro amanhã. Talvez nossos filhos ou netos o façam. O importante é que já estamos fazendo perguntas. Já estamos projetando lasers. Já estamos discutindo como proteger um chip da poeira cósmica. Isso significa que o processo começou. E uma vez que a mente humana se apega a algo, ela não solta até resolver o problema. As estrelas não são apenas pontos no céu. Elas são nosso futuro. E não importa quão complexos pareçam os problemas de comunicação, energia ou biologia, eles empalidecem diante de uma simples verdade: não queremos ficar aqui para sempre. Somos nômades por natureza. E nossa jornada está apenas começando. O espaço é vasto, mas nosso potencial é ainda maior. Voaremos. Não porque é fácil, mas porque é a única maneira de permanecermos humanos, seres que sempre buscam ir além do horizonte. Até nos encontrarmos no infinito. Este é Andrew, do canal Cosmos Simple. Olhe para cima, é muito mais interessante do que parece embaixo dos seus pés.